do final do serviço prestado por quem tinha o direito de cobrar pedágio aqui na BR-277 e o que isso implica para o serviço, no caso, para o SAMU. Moisés dos Santos Carvalho. Moisés, o que acrescentou a partir de agora? Qual é a responsabilidade do SAMU regional? Bom, o SAMU Regional Fronteira, ele atua nos 9 municípios pertencentes à 9ª Regional de Saúde do Paraná e conta com viaturas de atendimento em pelo menos 8 desses municípios. Só Serranópolis do Iguaçu, que é coberto pela ambulância de Medianeira. Os outros 8 têm ambulância para atendimento. Com o fim da concessão aí do pedágio, a partir de um plano da CESA, aí a gente vai assumir o atendimento, já assumiu, na verdade, desde o dia 26 para o dia 27, a partir da meia-noite, o atendimento de acidentes no trecho da BR-277, que vai até Matelândia. Então, nesse trecho a gente tem unidade em Santa Terezinha, São Miguel, Medianeira e Matelândia. Então são 4 viaturas, pelo menos 4 unidades cobrindo esse trecho de atendimento. Todas elas com o mesmo tipo de equipamento para socorro? Sim, todas com o mesmo tipo de equipamento para socorro, que era de suporte básico, que era o mesmo atendimento médico que a rodovia prestava. A rodovia prestava esse atendimento com suporte básico, ela prestava atendimento sem médico em loco. A gente até acrescenta um pouco mais, porque a gente tem atendimento médico em Medianeira e tem atendimento médico em Foz do Iguaçu. Então, o nosso atendimento é um pouco mais especializado que o atendimento que a SMR prestava, que era o Serviço Médico de Remoção da Rodovia. Cida Costa. Doutor, com esse atendimento agora, muda alguma coisa no que se refere, muita preocupação, né? Até quando postamos a primeira matéria no Facebook da Rádio Cultura, muita gente comentando. 50 mil será suficiente para esse ajuste, para a demanda atendida? Corre o risco, de repente, de algum serviço que o SAMU já realiza dentro das cidades ficar sem atendimento? Qual a avaliação que se faz? Mexeu na estrutura em ter que tirar algum serviço do dia a dia ou não? Provavelmente não irá mexer na estrutura do dia a dia. Por que eu falo isso? A grande maioria dos atendimentos que a gente fazia era em apoio ao SIAT, e o SIAT fazia o primeiro atendimento até mesmo antes da rodovia chegar no local, pela questão de distância. Todos os atendimentos, a maior parte deles, estão concentrados na zona urbana da rodovia. Então, esse tipo de atendimento, na grande maioria das vezes, ele era já normalmente realizado pelo SIAT. E algumas situações, de múltiplas vítimas principalmente, o SAMU era acionado. Inclusive, tem o plano estadual de atendimento a catástrofes, que é vigente desde a época da Copa do Mundo e das Olimpíadas, que prevê que o SAMU esteja inserido exatamente dessa forma dentro do atendimento a múltiplas vítimas, do atendimento a catástrofes. Então, é uma coisa que a gente já vem previsto, já tem feito treinamento. Agora, antes de começar a atuar dentro da rodovia, dentro da BR, as equipes estão recebendo reforço no treinamento novamente, e acredito eu que não vai implementar assim um grande número de atendimentos, não vai impactar num número maior de atendimentos. Talvez o reforço que vai vir ainda, que ainda não chegou, mas vai vir o reforço de viaturas e equipes, vai vir bem a calhar por conta que todo esse trecho da rodovia ele era coberto por apenas 2 viaturas de suporte básico da BR. A informação extraoficial que eu tenho é que a gente vai ganhar uma viatura de reforço para Foz e uma viatura de reforço para Medianeira. Quando? A partir de março. E até lá? Até lá a gente atende com o que tem hoje.
É, porque em teoria parece um pouco a história do cobertor curto, né? É. Cobriu a cabeça, o pé fica de fora. Se tinha essas 4 ambulâncias para atender aquilo que era o normal e nunca é feito com sobra, né? Agora aumentou o serviço sem novas viaturas, né, Moisés? Pelo menos por enquanto. Mas como eu estou falando, acredito eu que a gente vai continuar dando conta do serviço, continuando prestando o atendimento de maneira adequada, por conta do volume ele ser muito pequeno. Até um fato curioso aqui para nós, e eu fico fazendo um ponto de interrogação, né? Quantos por cento do serviço antes, quando existia a concessionária, eles praticavam e o SEAT e o SAMU praticavam? É uma pergunta, né? Às vezes ou outra a gente fala, olha, a ambulância da concessionária Eco Cataratas está vindo, está com um atendimento nesse momento. Mas era raro a gente encontrar uma viatura da Eco Cataratas atendendo um acidente aqui, por exemplo, nas nossas imediações. Até porque a ambulância deve ficar lá na praça de pedágio. É mais fácil acionar o SEAT aqui, né, se a gente for analisar, do que eles se deslocarem lá da praça de pedágio para vir aqui. Então, Nélio, o que a gente percebe é o seguinte, quantos por cento dos acidentados a Eco Cataratas atendeu no período que ela estava? Já estava com o SAMU, já estava com o SEAT. E aí, Dante, né, te colocando aqui na conversa e para encaminhar a próxima questão ao Moisés dos Santos Carvalho, faz muito tempo que avisaram quando é que terminaria o tal do contrato. Sim. Aí não conseguiram acertar uma série de coisas que aí tem que empurrar ainda para março. Eita, como é complicado. Eu acho que essa é a questão. O governo do estado vem falando já há um ano, mais de um ano, que não renovaria o contrato, que numa nova concessão deveria ser feito. E aí, esse tipo de serviço parece que foi sido pensado já na hora, né? Está acabando, vamos ver o que fazer, e aí fica essa situação. Só ficou uma lacuna em várias questões aí do pedágio, né? Mas eu acho que a Cida também tem um pouco de razão de dizer, eu acho que o SAMU já fazia muito do serviço com a concessionária, né? Porque E eu o SEAT também poucas vezes via ambulância, quando via era na rodovia, né? Não vindo muito para dentro da cidade. Imagino que o SAMU não vá ter grandes problemas com isso, né, doutor? Exatamente. E até vou explicar o porquê que isso acontecia, da gente prestar a maior parte do atendimento. Uma é o tempo-resposta. Eles ficavam com a viatura praticamente fora dos limites da zona urbana da cidade. Outra é o tipo de viaturas que eles tinham, viatura de suporte básico. Para acidentes graves, o próprio manual do Ministério da Saúde de atendimento a urgências, ele diz que em rodovia que tenha velocidade superior a 80 km por hora, o atendimento de acidentes deve ser com o médico in loco. O médico ficava em Cascavel. Ah, não tinha médico nas ambulâncias da Eco Cataratas? Não tinha. Então, era um serviço já deficitário. Tá, mas Sempre o SAMU, pelo que você disse agora há pouco, também não tem médico na ambulância, apenas tem hospital mais próximo, não é assim? Temos médico na ambulância, sim, em 2 viaturas. Tem das médico, 4, 2 tem médico. Tem médico em Foz do Iguaçu, na base de Foz do Iguaçu a gente tem 2 ambulâncias com médico, 2 ambulâncias de suporte avançado. Certo. E em Medianeira a gente tem uma ambulância com suporte avançado. O Paraná teve um acidente grave aí na região com uma ambulância, um caminhão que demorou... Perto de Curitiba, Perto de Curitiba, que demorou um tempo realmente para atendimento e tudo. Mas era para remoção do caminhão da pista, né? Para remoção, para tudo isso aí. Apoio, por exemplo, se for um acidente grave, fica o SAMU e o SEAT junto no atendimento? Esse é o plano que a gente tem. Toda vez que for acionado ou o SAMU ou o SEAT para atender na rodovia nesse período, uma instituição vai acionar a outra para irem juntos ao atendimento. Para exatamente essa questão da segurança viária. Eu tenho que sinalizar a área do acidente e eu tenho que atender a vítima. Eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo, com 2 equipes. Então, a ideia inicial, ou o planejamento inicial é que desloquem uma viatura dos bombeiros e uma viatura do SAMU, para atendimento. Uma ambulância e uma outra viatura, uma ambulância e uma ABT ou uma ABS. Então, exatamente para dar segurança no atendimento, segurança no local do acidente.
O telefone de emergência, ele continua o mesmo? Continua o mesmo. Todo o acidente que ocorrer nos limites da atuação do SAMU, Fronteira e do SEAT, vai ser acionado por 192 para o SAMU ou 193 o SEAT. Tanto um quanto o outro. Nesse período aí, tanto o SEAT quanto o SAMU, eles vão estar atentos para prestar o primeiro atendimento dentro da BR-277, nos limites aí da Nona Regional de Saúde. E essa mesma estrutura, pelo que você tem de informações, será ao longo de toda a BR-277? A princípio, sim. Tem um trecho que fica em Laranjeiras do Sul, parece que estava descoberto, mas é uma coisa que não tinha nem SEAT nem SAMU lá, mas parece que está sendo resolvido agora. Nesse momento já está em planejamento avançado lá e é uma coisa que vai ser resolvido para cobrir esse trecho. Mas era um trecho da BR-277 que era o mais complicado até então, que era o que ia sofrer um pouco com a falta da rodovia prestando atendimento lá. Ao longo desses últimos anos, talvez aí, as principais ocorrências de acidentes em locais de pista simples, ou isso não interferiu muito? Com certeza, a maior incidência de acidentes é em pista simples. A maior incidência de acidentes e acidentes graves é em pista simples. A pista dupla, ela gera um novo tipo de acidente, que é o acidente saída de pista, que é o acidente que não prestou atenção, bateu atrás do outro. É o acidente mais ligado ao motorista do que à via. Ou seja, nisso o SAMU Fronteira não terá, então, uma incidência maior, provavelmente? Exatamente. Desde que eles duplicaram mais para frente, o número de acidentes também diminuiu. Perfeito. Para essa etapa aí do final do ano, começo de ano, com as atividades voltando a ter propostas, especialmente no caso de Foz do Iguaçu, com muitos eventos, a previsão é de aumento de fluxo, alguma recomendação diferente para esse período em relação à equipe de trabalho que o senhor coordena? Bom, já faz algum tempo que no começo da pandemia, primeiro ano de pandemia até um ano e meio de pandemia, mais ou menos, o número de acidentes em si, no geral, diminuiu bastante. Também diminuiu o fluxo, né? Exatamente, diminuiu o fluxo de veículos, diminuiu o trânsito de pessoas de lá para cá, então diminuiu bastante o número de acidentes. Mas agora, já uns 3 meses para cá, está dentro do normal, já não tem mais aquele refresco, não tem, o que era anteriormente, é o que era há 2 anos atrás. É a mesma quantidade de acidentes, mesma quantidade de vítimas, e isso a gente vê no próprio pronto-socorro do hospital, vê no número de internamentos de pacientes vítimas de trauma aí. Então, é uma realidade que a gente está enfrentando, digamos, na evolução da pandemia. Perfeito. Não é de responsabilidade direta, imagino, do SAMU, mas por aquilo que aconteceu em virtude da pandemia, as instituições hospitalares, principalmente, aumentaram o seu espaço, a sua quantidade de capacidade no atendimento. Isso, de alguma forma, facilita quando de alguma ocorrência de viaturas, ambulâncias entregarem pacientes para casas hospitalares, agilizou alguma coisa no atendimento, já que agora o atendimento pela pandemia diminuiu? Essa informação eu não vou ter especificamente para repassar. Mas o que aconteceu durante a pandemia? O atendimento do trauma permaneceu igual, com o mesmo tamanho. O atendimento do paciente clínico permaneceu igual, do mesmo tamanho. E a única coisa que foi reforçado foi o atendimento ao quadro respiratório. Então, no ápice da pandemia, aí, Foz do Iguaçu chegou a ter 110 leitos de UTI
de atendimento exclusivo para paciente respiratório. E a evolução, esses leitos foram desmobilizados, mas eles continuam, os que ainda existem, ainda continuam servindo para esse tipo de atendimento. O restante não parou. Não houve... O planejamento não foi assim, não, vamos parar o atendimento do trauma, vamos parar o atendimento do clínico, vamos tratar só o Covid. Esse não foi um entendimento, e o entendimento correto deveria ter sido esse mesmo, como assim foi. Então, não houve nenhuma desmobilização de serviços que já existiam para atender o Covid. Na verdade, se aumentou o atendimento para atender o doente do Covid. Perfeito. O que se espera é que, eventualmente, aquilo que foi montado para a Covid, especialmente em leitos de UTI, assim por diante, na necessidade possa ser reforçado agora para esses outros serviços que já eram relativamente escassos ou de curta capacidade na região. A informação que tem é que eu montei um serviço, eu tenho um gasto para manter aquele serviço, e esse gasto ele foi bancado com dinheiro que veio carimbado para usar Sim. na pandemia. Eu não sei como é que vai funcionar a partir de agora, como eu desmobilizo esse serviço e começo a usar ele ou de outra maneira, e como eu vou sustentar esse serviço com verba. Aí teria que ver com o pessoal do hospital mesmo para ver como é que está sendo essa transformação do leito que era Covid para outro tipo de leito ou para outra mobilização. Claro, e aí desvincula com a questão do SAMU, mas, por exemplo, só para cirurgias eletivas e tratamento que estão represados há tantos e tantos anos, seriam muito úteis. Cida Costa, conosco aqui o Moisés dos Santos Carvalho, coordenador do SAMU da Fronteira. Você encaminha a próxima questão ao convidado. Doutor, qual a equipe que o senhor tem hoje? Qual a necessidade que seria para o SAMU hoje, entre viaturas, material humano e tudo? Qual seria o ideal? O SAMU de Foz do Iguaçu ele já é reforçado já. A legislação, ela previu pro SAMU de Foz uma ambulância de suporte avançado, que é com médico, e 3 viaturas de suporte básico, que é ambulância só com enfermagem. Desde a regionalização, visando o tempo-resposta, esse conceito mudou. A gente ganhou mais uma viatura de suporte avançado, então são 2, e ganhou mais 2 de suporte básico. Então ficou 5 viaturas de suporte básico e 2 de suporte avançado. Além disso, Medianeira, eu tenho uma viatura de suporte avançado e tenho uma viatura de suporte básico. Nos outros municípios, Santa Terezinha tem suporte básico, Matelândia suporte básico, Missal suporte básico e Itaipulândia suporte básico. Então, acredito eu que está bem distribuído o número de viaturas aí. Eu vou depender só agora do como que vai impactar o número de acidentes nessa minha programação inicial que eu tenho. Se eu for fazer começar um SAMU do zero hoje, fazer a implantação, esse número de viaturas que eu vou ganhar. Uma viatura para cada 100 mil habitantes de atendimento, uma viatura de suporte básico para cada 100 mil, e para cada 300 mil, uma viatura de suporte avançado. Então, essa é a configuração do SAMU inicial. Em qualquer lugar do Brasil, essa é a configuração inicial. Com as características que a gente tem aqui, o SAMU daqui já é mais reforçado que o habitual. No SAMU, quais são os qual é a tarefa toda do SAMU e quais são a principal demanda, os principais atendimentos? Bom, o SAMU ele foi criado com o objetivo de chegar precocemente no paciente, em todo tipo de paciente, independente da causa do agravo dele. Se ele for clínico, se ele for por trauma, se for dentro de uma gestante, ou se for um paciente psiquiátrico.
todos os tipos de atendimento, o SAMU ele deve de prestar o socorro. Deve também regular as outras instituições. O que é regular? O SEAT vai lá, atende um paciente, ele vai ligar na regulação do SAMU e vai dizer para onde eu encaminho esse doente. Eu encaminho para o hospital A, ou encaminho para o hospital B, ou encaminho para uma UPA, qual é a gravidade, e isso é a regulação do SAMU que define. Ela define as portas de entrada do doente que está sendo atendido em situação de urgência e emergência. Independentemente do tipo de urgência que esse doente esteja passando nesse momento. Em termos gerais, qual é a média do tempo de resposta quando de uma situação sendo acionado o SAMU? Entre 8 e 12 minutos. 8 e 12. E a gente consegue manter esse tempo dentro do preconizado. O que é um tempo relativamente curto e isso naturalmente traz o resultado de salvar vidas. Exatamente. Para quem está esperando, esse tempo parece que não passa. Uhum. Eu já tive a oportunidade de estar do outro lado da linha, esperando a ambulância chegar e demora. Parece que não vai chegar nunca. E esses 8 minutos se transformam em 1 hora, tranquilo. É o tempo psicológico. É o tempo psicológico, mas é o tempo preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Então, a gente depende disso para manter o serviço de qualidade. Inclusive, o SAMU de Foz do Iguaçu, além de habilitado, ele é um serviço qualificado. Que ele respeita os tempos de atendimento, respeita os treinamentos, respeita o número de viaturas, número de equipes e uma quantidade de atendimentos que tem que ser prestado durante um determinado período de tempo. A cada 6 meses, o governo federal, através ele a gente informa relatórios para eles e eles aprovam ou desaprovam e às vezes vêm fazer inspeção in loco também, para saber se está tudo funcionando direitinho. E com isso a gente consegue um recurso a mais. Então o SAMU de Foz do Iguaçu, além dele ser habilitado a funcionar, ele é o SAMU qualificado. A gente tem essa qualificação aí que nos garante, além do benefício para o usuário, um plus a mais de verba do governo federal. O que é o custo do SAMU hoje em folhas, em atendimentos? E gira em quanto? Eu não vou saber te dizer. Hoje eu não vou saber. Há muito tempo atrás a gente girava em torno de 700 a 800 mil reais. Mas isso deve ter mudado. Isso há uns 4 anos atrás, mais ou menos. Deve ter mudado porque aumenta salário, aumenta a demanda, aumenta o número de atendimentos. O número de atendimentos sempre vem num crescente, então esse número aí é um número defasado. Nós temos aqui manifestação de alguns ouvintes, vou pegar 2 casos aqui, diz, quando você liga no SEAT e não existe viaturas para traumas, você liga para o SAMU e eles recusam o atendimento, diz o ouvinte. Já aconteceu 2 vezes comigo e desde quando o SAMU tem que prestar todo esse atendimento que o entrevistado mencionou aí. Tem essa questão da recusa de atendimento, Moisés? Deve ser algum caso bem específico, mas não é para acontecer. Quando isso acontecer, tem que orientar o solicitante a questionar isso na ouvidoria de saúde do município, porque recusa atendimento e não pode acontecer. Tem mais uma outra participação aqui pelo WhatsApp, final do telefone 3427, diz aqui, boa tarde, eu acho muito burocrático para o SAMU atender. Eu liguei muitas vezes quando precisei para o meu pai, diz o ouvinte. Não sei se o SAMU é qualificado, porque o meu pai estava morrendo e o atendente fez 500 perguntas antes de enviar o socorro. E quando o SAMU chegou, falou que meu pai estava morto e não quiseram pôr nem o aparelho de choque.
o questionário feito pelo atendente é muito extenso? Como é que funciona quando há uma ligação para o SAMU? Em primeiro lugar, não é ligar e a viatura já está sendo despachada. Ele vai ligar, eu tenho que saber aonde o paciente está, qual o endereço, qual a proximidade para me mandar a viatura mais próxima. E, após isso, ele vai passar por uma entrevista médica. Assim como a gente chega no médico e pergunta, eu estou com dor de cabeça, quanto tempo o senhor está com dor de cabeça? Sua dor de cabeça começou agora? O senhor tem pressão alta? O senhor tem diabetes? O senhor tem algum problema de saúde? Então, é feita uma entrevista médica como se fosse uma consulta. E muita gente não entende isso, de fazer muitas perguntas. É exatamente para mim definir que tipo de viatura que eu vou mandar. Se eu vou mandar uma viatura com médico ou eu vou mandar uma viatura de suporte básico, simples. E muita gente não entende isso, é muito burocrático. Não é burocrático, é uma questão de triagem. É uma questão prática de triagem. Eu tenho que fazer uma triagem porque eu não posso estar desperdiçando um recurso, tipo mandando uma ambulância com suporte médico, por exemplo, para atender uma unha cravada. Cada um tem a sua urgência. A minha urgência é minha porque eu estou sentindo dor. Eu estou com dor, para mim isso é muito urgente. Mas para o outro, que além de estar sentindo dor, essa dor dele representa uma forma grave de doença e às vezes ele nem está conseguindo expressar isso, o médico que está lá ele tem que definir qual viatura ele vai mandar para qualquer um, para qual desses pacientes que está esperando o atendimento. Eu estou acordado, estou consciente, estou orientado e estou gritando pelo atendimento, mas o outro está quieto, está só lá no canto, sudorético, agarrando o peito, relatou dor, mas no momento está sem nenhuma queixa. Qual a minha prioridade? É mandar uma viatura com o médico para quem está gritando ou mandar uma viatura para quem está com sudorese, está quieto e teve um episódio de dor no peito? Eu vou mandar para o outro. Então, precisa ter essa triagem, sim, e infelizmente eu vou ter reclamação, está conversando demais, está falando demais, está fazendo muita pergunta. Quantas vezes eu ouvi xingamento no telefone? Várias vezes, várias e várias vezes. O pessoal xinga mesmo, porque ele quer, a urgência é única e exclusiva dele, daquele momento. Ele não quer saber se tem outras 10, 15 ocorrências esperando para serem atendidas. E isso é o papel da regulação. Infelizmente, é desse jeito. Certo. É óbvio que casos específicos, eles têm circunstâncias específicas e não dá para tratar isso como sendo uma regra geral. O ouvinte continua escrevendo aqui, dizendo que fez 10 ligações a partir das 21h30 e o SAMU só chegou na casa às 4h35 da madrugada e, nesse caso, a pessoa faleceu nesse meio período. A questão da sensibilidade, do atendimento, talvez não possa seguir um protocolo sempre igual, imagino que nem aconteça. Outro ouvinte aqui, final do telefone 11-25, diz o seguinte: bom dia, SAMU nota 1000, graças ao atendimento excepcional dessas equipes, a minha mãe está viva e conosco. Por 3 vezes precisamos e fomos super bem atendidos. Deus os abençoe infinitamente. Está aí o registro também do outro lado, da outra forma, em relação a um caso positivo do atendimento. Moisés dos Santos Carvalho, coordenador do SAMU Fronteira, o que é que o senhor gostaria de acrescentar ainda no contraponto no dia de hoje? Em primeiro lugar, agradecer aí a oportunidade de estar falando ao microfone da rádio. E com essa nova atribuição, ou uma atribuição já existente do SAMU, ele atender acidente na BR, eu gostaria de pedir a toda a população, todo aquele motorista, que a única coisa que vai realmente ter efeito na redução dos acidentes é a prevenção. Eu tenho que me prevenir.
eu tenho que respeitar os limites de velocidade, eu não posso beber quando for dirigir, tenho que respeitar os limites do meu próprio corpo, dirigir horas e horas a fio, dirigir com cansaço, e isso vai aumentar o risco de acidentes, independentemente da via que eu esteja dirigindo. Eu posso estar numa pista tripla com 3 vias que vão, 3 que vêm, e se eu tiver com sono, dirigindo há várias horas, cansado, eu vou correr o mesmo risco, ou até maior, de alguém que está dirigindo uma pista simples, sem estar cansado, sem estar com nenhum problema de saúde. Ok, muito obrigado pela sua presença conosco e pelos esclarecimentos prestados. Obrigado.